Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente. Nós tivemos uma aula de redação no dia de ontem, na quarta-feira, se não me engano, e essa aula vai chegar a vocês na sexta-feira, tá? Estou aqui dando uma continuidade àquilo que vínhamos trabalhando, tá legal? E falando de um aspecto mais específico da língua portuguesa, um aspecto bastante fácil de vocês entenderem, mas ao mesmo tempo que exige a nossa atenção, tá? Essa aula, então, ela não se pretende longa, ela vai ser bastante rápida e eu tenho duas observações para fazer antes de iniciá-la rapidamente, tá? Primeiro, pedir imensas desculpas aí por causa do meu quadro, está, eu diria que quase ilegível, né? Então vou pedir para vocês acompanharem comigo o que eu vou falar, tá? Redijam a frase do exemplo que eu trouxe aqui para vocês colocarem no caderno de vocês e aí a gente vai fazendo juntos e aí não haverá prejuízo para vocês. Amanhã mesmo eu vou comprar alguns pincéis novos, porque os meus acabaram, os meus vários aqui, e eles terminaram nesse tempo, já eram antigos. Então amanhã eu compro novos aí, tá? E o segundo comentário é para que vocês, por favor, foquem no que nós iremos agora falar, pois eu fui tentar cortar o cabelo e não deu certo, é isso mesmo. Então eu coloquei uma panela, então na hora que eu me virar, vocês vão ver que tem uma coisa meio estranha aí. Então foquem no que eu tô falando, a Magalhães já até viu lá no Instagram, mas vamos tentar centrar aqui na nossa atividade em si, tá? Beleza? Então é o seguinte, hoje nós falaremos sobre adjuntos adnominais. A coisa mais importante que vocês, por incrível que pareça, isso não está relacionado, não está dentro da matéria, mas se vocês não souberem isso, a gente vai errar. Então a coisa mais importante que vocês têm que saber sobre isso é o seguinte: adjunto adnominal refere-se o quê? A uma análise sintática e não morfológica, tá? Uma análise sintática onde nós vamos observar objetos diretos, indiretos, sujeito, predicado, tá legal? Então aqui a gente está falando de uma análise sintática e não uma análise morfológica. Vou mostrar para vocês a partir do único exemplo que eu trouxe aqui, tá? Porque se nós centrarmos o nosso olhar nele, eu acho que vocês entenderão melhor e a gente vai assimilar esse conteúdo aí, tá bom? Então, venham comigo, vou me virar agora, não riam. Ok, bem, olha só, adjuntos adnominais, silêncio, vamos lá. Adjuntos adnominais definem ou especificam um determinado substantivo sem a necessidade do apoio de um verbo. Eles são termos que ajudam então nesse processo de definição de um substantivo. E a segunda característica dele, que é também muito importante, é que adjuntos adnominais são termos acessórios da oração. Então não são termos essenciais como sujeito, predicado, tá legal? Então são termos acessórios da oração, ou seja, eles são dispensáveis, Loki, eu posso tirar e jogar eles fora? Poxa, poder pode, mas haverá com isso um prejuízo da semântica, tá? Se nós estávamos falando ontem sobre textos dramáticos e percebemos que qualquer entonação numa música, qualquer aspecto cinematográfico ou de expressão numa peça teatral, por exemplo, pode interferir em toda uma questão de significado e assimilação do nosso público, como nós podemos considerar a língua portuguesa, que alguns termos são simplesmente dispensáveis, tá? Eles são conhecidos então como termos acessórios, mas eles são também importantes aqui na língua, tá? Eles fazem todo sentido para a nossa compreensão, tá legal? Então vamos partir direto já para o meu exemplo, fazendo primeiramente uma pequena análise aqui morfológica. Vamos lá. Olhem o meu exemplo, vocês não vão conseguir enxergar, eu vou falar com vocês, escrevam essa frase no caderno de vocês para acompanharem devidamente, tá? Vamos lá, exemplo, seus, vamos colocar aqui até um os, né? Vamos fingir que tem um os aqui, os seus dois amigos nerds chegaram. Vou repetir para vocês anotarem, os seus dois amigos nerds chegaram. Beleza? Tranquilo? Olha só. Vamos começar então, antes de fazer essa análise morfológica, vamos olhar essa frase que vocês escreveram aí no caderno e vamos fazer uma análise. Olha só. Separem para mim nessa frase qual é o sujeito e qual é o predicado. Os seus dois amigos nerds chegaram. Vamos separar? Qual é o sujeito?
os seus 2 amigos nerds. E o predicado? Chegaram. Tá claro? Tá? Verbo faz parte do predicado. Então, os seus 2 amigos nerds. Esse é o sujeito. Vamos analisar, então, uma outra coisinha aí, sintaticamente, que seria o quê? Eu quero que vocês achem aí para mim qual seria o núcleo desse sujeito. Qual é o núcleo? Amigos. Muito bem. Então, se vocês marcaram amigos, tá? Esse é o núcleo do sujeito. E é isso que nos interessa aqui nessa análise. Então, olha esses outros elementos que estão no entorno do núcleo do sujeito, mas que não são um núcleo. Os seus 2 nerds. Tá legal? O que são essas palavrinhas em termos morfológicos? Os, artigo, né? Artigo definido, masculino, plural, certo? Seus, pronome possessivo, tá? 2, morfologicamente, é numeral, tá? Nerds. Nerds não é uma característica de amigos, então aqui funciona como um adjetivo. Beleza? Anotaram isso no caderno? Mas lembrem-se, façam um eixo aí e falem, ó, isso é uma análise morfológica. Tá legal? Uma análise de estrutura e formação das palavras. Agora venham comigo e vamos fazer uma análise sintática. Se nós já separamos, então, o nosso sujeito, que são os seus 2 amigos nerds, e já reparamos também e destacamos que o núcleo desse sujeito é amigos, todas essas outras palavrinhas que nós marcamos como artigos, numerais, etc., né? Elas são essas palavrinhas enquanto análise morfológica, mas em uma análise sintática, todas essas palavras, os, seus, 2 e nerds, são adjuntos adnominais. Tá claro? Só isso. Só isso. Acabou logo, acabou. Acabou. Beijo para vocês, tá? Lembrem-se, só um último detalhe, que os adjuntos adnominais, numa análise sintática, ele pode funcionar como essas classes gramaticais aí. Pronomes, artigos, adjetivos, pronomes, adjetivos e numeral. Tá claro? São como esses adjuntos adnominais podem funcionar, quais classes gramaticais que fazem ele funcionar como adjunto. Ademais, é somente isso. Em uma análise sintática, então, nós falamos de adjuntos adnominais, que são aqueles núcleos aquelas palavrinhas que caracterizam, especificam um substantivo, que no caso vai ser o quê? O núcleo do sujeito. Ok? Bye, bye. Tchau, tchau. Até segunda.